Olá, turminha. Na nossa aula de hoje de História, nós falaremos sobre a sociedade, da página 39 a 44 do livro de História. Mas falaremos sobre a sociedade inicial, como eles se organizavam inicialmente, já que a sociedade de hoje nós conhecemos bem, né? Cada um desempenha o seu papel, cada um possui uma profissão e, querendo ou não, nós sempre acabamos dependendo um do outro, porque o ser humano ele é um ser social. Ele não foi feito para viver sozinho, ele foi feito para viver em grupo. Então, desde que nós nascemos, nós já somos inseridos num grupo, né? Num grupo social que é a nossa família. Conforme você vai crescendo, se desenvolvendo, você vai fazendo parte de novos grupos sociais, como na escola, os ciclos de amizade, no trabalho, e assim pelo resto da vida, porque nós, seres humanos, somos seres sociais. Então, mais ou menos até 5.000 anos antes de Cristo, surgiram as primeiras civilizações na Mesopotâmia e na África. Esses homens, eles acharam mais prático se estabelecerem em locais onde estivesse água em abundância e animais para caçar, para justamente não ter que ficar mudando de lugar como os nômades, né? Como nós já vimos na pré-história. Então, para facilitar essa busca por alimento, eles se localizavam em locais próximos a rios e onde tinham bastante animais para praticar a caça. Juntamente com o desenvolvimento desses primeiros povoados, surgiram inovações como o controle das águas dos rios, o aparecimento da roda e da escrita. Então, o primeiro homem, eles viviam em bandos. E sempre tem que ter um líder, né? Um líder, aquele que vai orientar, onde os outros vão seguir, que vai estabelecer regras. E os líderes desses povos, né, que eram comandados pelo o mais velho do grupo. Então, o mais velho, por ser o mais experiente, era o que comandava o grupo, né, que vivia coletivo. Esses grupos, eles eram grupos menores, então tinham grupos pequenos. Conforme os homens foram casando, conhecendo outros grupos, se relacionando com os outros grupos e casando com pessoas de outros grupos, esses grupos foram se tornando cada vez maiores. Inicialmente, os homens tinham uma propriedade coletiva. O que quer dizer a propriedade coletiva? É aquela propriedade em que ninguém é o dono. Tudo o que é produzido, que é plantado, que é resolvido ali, é para o bem de todos, para o consumo de todos. Então, inicialmente, se tinha a propriedade coletiva, que pertencia a toda a comunidade. Só que, como eu já falei para vocês, as famílias foram crescendo e crescendo, se relacionando. Então, houve a necessidade de determinar os locais onde cada um iria ficar. Então, já não ficaríamos só naquele grupo. Como o grupo cresceu, o espaço já se tornava pequeno. Então, foi se determinando novos locais. Então, por exemplo, determinada família vai viver em tal aldeia, determinada família vai viver em outro. E aí, com isso, né, com a separação dos grupos em locais, foram surgindo as propriedades privadas, onde cada grupo era o dono daquela propriedade e o que era produzido era em prol daquele grupo, não mais no bem comum de todos, já que houve essa separação. Então, o que era de todo mundo torna propriedade privada, né? Onde cada um é responsável pela propriedade no qual tem que morar. Aqueles que não tinham uma relação muito próxima com o chefe, eles acabavam recebendo as piores propriedades, as propriedades mais longes, né? E aqueles que tinham amizade com o chefe acabavam ficando com as melhores terras. Então, o que aconteceu? Esses grupos que pegaram as piores terras, eles acabavam ficando pobres, não tinha o que comer, acabavam passando fome e, com isso, eles acabavam retornando para o seu antigo chefe. E, retornando para o seu antigo chefe, ele tinha que se submeter às ordens e trabalhos desse chefe.
que forçava ele a trabalhar em troca de comida. Aí já surge o trabalho escravo, né? Onde você trabalha muito e troca de quê? Em troca de comida. Com isso, os chefes eles foram enriquecendo, acumulando excedentes, ou seja, as sobras do que era produzido, e organizavam grupos para tomar as terras de outros povos. Então, aí, na verdade, surgiu a ganância, né, do homem em querer sempre mais, porque o homem até hoje é ganancioso. Então, daí já começou essa parte da ganância, surgindo a propriedade privada. Se eu não tenho mais o bem comum, eu tenho que conquistar aquilo que não é meu, para eu ter mais poder, ter mais dinheiro. Então, isso já começa nessas civilizações antigas. Com essa busca por um território que não era dele, né, essa tomada à força, começaram a surgir os combates, as guerras, porque não viviam mais em harmonia. Um queria ter mais que o outro, não me satisfazia só com o que eu tinha. O chefe ele já queria mais, não só o que ele tinha, mas como as propriedades de outros grupos que foram se tornando grupos inimigos. Então, daí também surgiram as guerras que, como bem diz o texto, elas sempre existiam. A partir desse momento, eram feitos para acumular riquezas e poder. Então, as guerras surgiram para acumular as riquezas e o poder. E quem comandavam essas guerras? Os chefes, os líderes. Esses chefes, eles foram se transformando aos poucos em reis que tomavam conta de tudo e de todos por meio do sistema de retribuição através de impostos. Os escravos eram adquiridos por meio de guerras ou dívidas e submetidos a trabalhos rigorosos e não tinham direitos garantidos. Surgiu aí o que nós chamamos de Estado. Esse Estado, ele era o organizador da vida social. Passou a cada um ter o seu papel na vida social. Então, nós tínhamos os chefes que comandavam, nós tínhamos aqueles que eram os escravos, que trabalhavam praticamente só a troca de comida. Então, foi surgindo essa divisão social, essa organização chamada de Estado. Esse Estado, ele comandava tudo. Ele comandava a economia, a política, a segurança, a administração e até mesmo a religião. No caso, aqui no Brasil, nós tínhamos uma organização diferente antes dos europeus chegarem, antes dos portugueses chegarem aqui. Não existia a presença de Estado. Aqui no Brasil, a gente não tinha essa organização do Estado, de que comandava política, economia, nós não tínhamos nada disso. Os grupos que viviam aqui, eles eram seminômades. Eles se deslocavam de um lugar para o outro de acordo com as suas necessidades, sempre em busca de alimento. E esses grupos, eles também tinham noção de acúmulo de riquezas. Eles não tinham, né, essa noção de acúmulo de riqueza. Eles aproveitavam o que eles poderiam aproveitar da natureza, mas com nenhuma ganância, nenhuma coisa em acumular riquezas. Eles não tinham essa noção como as civilizações que nós estamos vendo. O que eles faziam? Eles faziam escambo, a troca. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, então eu tenho sobrando, eu troco com você. Então, era só por conta de ter algo, mas sem querer enriquecer com aquilo. Então, porém, nem tudo era coletivo. Os objetos pessoais eram privados, ou seja, de uso particular, bem como os caciques poderiam ser pagos por serviços ou produção coletiva. Por isso, muitos historiadores afirmam que no Brasil, a ausência de propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. O Brasil demorou muito a ter um Estado, né, que organizasse essa vida social, por isso os historiadores fazem esse comentário.